Bom dia, sejam todas bem-vindas ao Maná da Manhã. Como você está? Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer o seu devocional hoje, mas se você não teve essa oportunidade, venha comigo. Estaremos então agora fazendo uma reflexão sobre um livro maravilhoso de Viviane Martinello. É um livro chamado Mulheres Improváveis. E aí, você também se sente uma mulher improvável? Se sente esquecida atrás das malhadas? Nós faremos uma reflexão sobre aquela mulher de João 4. Mas antes, eu gostaria de lembrar que aqui nós temos um costume, ter um momento de autocuidado, eu e você. Então, se você ainda não separou a sua suplementação, vamos suplementar? Vai lá, pega a sua suplementação, multivitamínicos. Eu tenho certeza que isso daqui ativará em você uma necessidade de autocuidado, carinho com aquilo que o Senhor te deu, cuidando do templo do Espírito Santo. Vamos suplementar? Maravilha, maravilha. Me fala uma coisa, você já ouviu uma frase que quem não é visto não é lembrado? Quem te disse que isso é verdade? Existe uma citação no livro Mulheres Improváveis que diz: sim, mulheres estão escondidas, mas elas se levantarão nos próximos dias e assumirão o seu lugar, o seu papel. Elas estão sumidas, estão em anonimato. Muitas de nós somos como as samaritanas dos dias atuais. São mulheres envolvidas em muitos afazeres comuns junto aos postos das nossas vidas. São aquelas que são esposas, mães, mulheres solteiras com a dor do divórcio, do luto, da traição e do abandono. Às vezes triste, às vezes sem entender o sentido da vida, às vezes sem entender exatamente o seu propósito, a direção, a missão que o Senhor tem para você. Somos todas nós, escondidas, às vezes por um propósito maior. Pega a sua Bíblia, pega aí suas anotações, eu te dou esse tempo para que nós venhamos fazer essa reflexão sobre aquela mulher que foi encontrada por Jesus num poço. João 4:4, que diz assim: e era necessário atravessar a província de Samaria. Aqui está falando que Jesus estava ali num outro lado, né, com seus discípulos. Ele se retirou outra vez para a Galileia. Jesus, ele se movimentou em direção a um lugar. Então, aqui nesse texto, eu consigo entender que existiu uma necessidade de Jesus atravessar. E atravessa a província de Samaria para te encontrar. Ele atravessa as províncias das suas dores, dos seus traumas, dos males que aconteceram na sua vida, das tragédias, das falácias, das injustiças. Ele atravessa as províncias dos vales para te encontrar. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã, nesse devocional, para dizer: eu atravesso a província para te encontrar. A necessidade de Jesus se movimentar em direção para mudar a história e o destino de uma improvável. O Senhor, quando está diante de uma mulher improvável, Ele sabe se é necessário Ele ter que se movimentar na sua direção. Depois a gente vai lendo ali todo o texto e aí então a gente chega no verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água. Primeiro eu enxergo o nosso Deus, o nosso Jesus se movimentando na nossa direção. E depois eu enxergo mulheres improváveis, mulheres que estão totalmente esquecidas, mulheres que as suas histórias já estão destinadas. Nasceu dentro dessa família, você já está dentro de um relacionamento complicado do qual você não vai se livrar. Você já tem uma enfermidade, você já tem um destino, você já tem um final. E o seu final é um final comum. A sua história não vai ter nada de surpreendente. Escolhas minhas, pessoais, me levaram para o lugar onde eu era improvável. Eu fiz escolhas que me levaram para um lugar de ser uma mulher improvável. Talvez você também, assim como eu, tenha feito escolhas erradas. Tenha se colocado em lugares onde você mesmo, com as suas próprias mãos, com seus próprios pés, te condicionaram, fez tudo. Você já se movimentou em todos os destinos para todos os lugares. Você já orou, você já fez campanha, já fez jejum, já foi no monte, você já mudou de igreja e você não consegue viver o evangelho que as pessoas falam que vivem. Ainda não conseguiu viver o sobrenatural que Deus tem, a potência máxima, a alta performance que Deus tem para a sua vida.
próximo passo é o passo que a mulher veio, ela se movimentou para tirar a água. Ela foi ali então em movimento a um lugar, ela saiu, ela foi para fora e ela foi tirar a água, porque ela tinha necessidade. Qual é a sua necessidade? Qual é a necessidade que você tem hoje nessa manhã? Você está indo em direção para tirar a água e sanar a sua necessidade. Por mais que ela não soubesse que ela iria ter um encontro com a verdadeira água da vida, de restauração, ela estava em direção em algo que ela necessitava. Nós temos necessidades de cura profundas emocionais, de curas de traumas, de ressignificação, necessidades de transbordo, necessidade de propósito de vida, necessidades financeiras, e nós não nos movimentamos em direção a esse lugar. Depois, então, ela encontrou com o nosso maravilhoso, digníssimo Jesus. Ela agiu como nós agiríamos. Mas calma aí. Quem é você? Por que eu tenho que parar o que eu estou fazendo para te ajudar, para fazer alguma coisa por você? Desde quando eu preciso fazer algo para alguém que nunca fez nada por mim? Eu estou falando para uma mulher que já foi amargurada, já foi injustiçada, já foi abandonada, já serviu muitos outros, já fez muito para pessoas. E na hora que precisava de que alguém fizesse algo por você, o que você teve simplesmente a negativa. Eu quero te levar a um lugar que das vezes que você se sentiu à margem, que você se sentiu escondida pela vida, pelas pessoas que passam por você como se você não fosse nada, pelos seus próprios sonhos. Quantas vezes as rotinas te desanimaram? Ou você passou vergonha, eu não vou fazer mais isso não, porque toda vez que eu me movimento nessa direção, eu passo vergonha. Muitas vezes te empurraram em direção ao poço da necessidade, como aquela mulher, mas ela ia buscar sozinha, fora do horário das outras, porque ela tinha vergonha da sua história, vergonha das suas escolhas. Você às vezes está sumida dos holofotes, abriu mão de um ministério, abriu mão de um relacionamento. O Senhor te diz nessa manhã que Ele vê aquilo que ninguém vê. Ele sabe exatamente onde você está. E se for necessário, Ele vai se movimentar e chegar aí. Você talvez só está tentando sobreviver. Só sobreviver. Só mais um dia. A mulher samaritana, ela não foi até Jesus. Ela foi até o poço. Ela foi buscar algo que necessitava. Jesus foi até ela. Ele a encontrou. E Ele visita você hoje. Pode estar cansada. Pode se sentir improvável. Pode se sentir fracassada. O Senhor, Ele visita você. Você pode estar escondida, aí no lugar mais sombrio. O Senhor, Ele visita você. O anonimato pode parecer um abandono, mas não é. É onde o céu se movimenta em silêncio ao seu favor. Em que área da sua vida você se sente assim escondida? Você consegue enxergar que esse tempo que você está aí, muitas vezes enclausurada, muitas vezes escondida, é um tempo de preparação do céu para você? Não é um tempo de esquecimento? Que tipo de água você tem buscado para matar sua sede? Qual que é a sua necessidade? O que você corre tanto atrás, que te deixa tão exaustiva, tão ocupada, que você acha que é a sua necessidade, mas na realidade é apenas a desculpa que você dá para continuar sobrevivendo. E às vezes você fala: Senhor, eu me sinto invisível, isolada, ninguém tá nem aí para mim. Faça essa oração comigo. Senhor, me ajude a entender esse tempo de silêncio, esse esconderijo. Qual o tempo de cura e preparo que o Senhor tem para mim? Me visita como o Senhor visitou a mulher samaritana, me encontra dentro da minha rotina, dentro do meu cansaço, dentro dos meus planos falíveis, dentro das minhas impossibilidades. Senhor, eu estou te esperando aqui. Eu vou continuar me movimentando para sobreviver, porque eu acho que isso é necessário, mas eu sei que o Senhor vai me encontrar. Faça essa oração hoje. E que essa palavra, esse momento de devocional que nós tivemos aqui, ficou claro no seu coração. Esse esconderijo é um tempo certo para você florescer. Que tudo que às vezes o Senhor esconde como um bebezinho no ventre, como uma semente debaixo da terra, depois vem o transbordo. Fique com essa mensagem no seu coração. Que Deus te abençoe.